processo garantindo a indenização. Agora, do outro lado, como interventor, o senhor sugere a prescrição. Afinal de contas, esses produtores vão ser ressarcidos, conforme o senhor garantiu em 2006, ou eles sofreram a prescrição, conforme o senhor pede agora em 2013? Vou pedir ao deputado Akira um pouquinho mais de que 3 minutos, porque para fazer referência aqui, deixa eu só... Será concedido. Muito obrigado, deputado. Para efeito de registro, e não tem tanta importância, mas só para não ficar o registro equivocado, eu não fui funcionário da Light antes de ser diretor-geral da ANEEL. Eu fui diretor-geral da ANEEL e mais de um ano depois eu fui presidente da Light. É um detalhe, mas para o registro. Eu também, deputado, queria fazer um breve registro. Todos os deputados aqui presentes fizeram referência à CPI, que ocorreu, CPI na Assembleia Legislativa, que ocorreu em 2007. E, na ocasião, eu era diretor-geral da ANEEL. Então, eu acho que seria oportuno contar um pouco da visão desse processo pelo lado da ANEEL. Acho que é interessante. Primeiro, um registro que a interação entre a ANEEL e a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul foi extremamente positiva. Extremamente positiva. Tanto assim que teve resultados concretos. Como é que nasceu isso? Visto do meu lado, quer dizer, do lado de quem estava dirigindo a agência reguladora. Havia uma enorme inquietação da população do Mato Grosso do Sul e das suas lideranças políticas por conta da tarifa do Mato Grosso do Sul ser, na ocasião, não sei se era mais alta, mais alta ou segunda, enfim, era uma das mais altas do país. E quer dizer, essa inquietação política despertou a nossa curiosidade técnica, que afinal, que história é essa? Por que no Mato Grosso do Sul é tão caro? As primeiras explicações que me vieram da área técnica da ANEEL foram óbvias, quer dizer, aquela até que eu falei aqui. Bom, o Mato Grosso do Sul é um dos estados brasileiros em que a população está dispersa no território, portanto, custo alto para atender a população e baixo consumo, poucos consumidores, não tem jeito, tem que ser tarifa alta, como é o caso do Pará, como é o caso do Mato Grosso, enfim, uma característica física, geográfica. Aí eu disse, bom, tá bem, então eu estou contando intramuros, estou contando o que aconteceu dentro da ANEEL. Eu digo, repito, vamos dizer, assunto trazido pela classe política, quer dizer, pela inquietação dos deputados estaduais. Eu digo, olha, vamos comparar isso com o Mato Grosso. Mato Grosso tem características geográficas análogas do Mato Grosso do Sul. Será que é igual? E não era. O Mato Grosso tinha uma situação mais favorável. E então eu estou aqui elogiando a iniciativa política dos deputados de então, que foi esse questionamento, que deve sempre existir, o processo de regulação, o processo contínuo, não está imune a erros, pode ocorrer erros, e que seja sempre questionado. Tal. Então, quando eu comparei o caso do Mato Grosso do Sul com o Mato Grosso, fiquei assim, desconfiado, e pedi um pente fino. Um pente fino no que tinha sido a segunda revisão tarifária, eu acho que sim, de 2005, da Enesul. E aí sim, encontramos um erro material. Houve um erro, e quem encontrou, quero fazer justiça, não para gabar a ANEEL, mas quem encontrou o erro foi a área técnica da ANEEL, a Superintendência de Cálculos Econômicos, lá, eu esqueci o nome, SFF. Não, de 2005. 2003, pronto, 2003. Tá certo, então tá bem, 2003, tá bom. Então, aí, encontrou-se um erro material, uma tabela que tinha lá, e não vem detalhes, houve um erro de conta. Pronto. Erro de conta, o que faz o regulador? Eu estou aqui, não sou mais regulador, mas me sinto na obrigação de defender a regulação no país, que é uma grande instituição. As agências reguladoras, com seus defeitos, com seus processos, suas dificuldades, na minha visão, fazem uma contribuição ao país. O que se fez? Achou um erro, corrige. Foi corrigido. De forma que, por isso, que a relação da ANEEL, eu como diretor-geral, e da ANEEL como instituição, com os deputados estaduais do Mato Grosso do Sul, na ocasião, e ainda hoje, é extremamente cordial e produtiva. Quer dizer, vimos que convergimos na mesma direção. Isso é só um registro em relação à CPI. Ainda, só mais um item antes de chegar ao tema, o deputado Marcos Trade levanta uma legítima preocupação com o eventual sucateamento da Enesul. Quero dizer que não fique preocupado. Não há nenhum risco de sucateamento da Enesul, nenhum risco de sucateamento da Enesul, porque para isso a ANEEL fez uma intervenção. A ANEEL, responsavelmente,
antes de que houvesse a deterioração dos serviços, ela fez a intervenção e convidou para interventores ex-diretores da instituição. Quer dizer, ela procurou aqueles que conhecem o assunto, enfim, não quero gabar, mas estou falando dos meus colegas interventores, e para colocar nos trilhos. E eu mostrei aqui na minha apresentação que os índices de qualidade estão melhorando. Não estão piorando, estão melhorando. Os índices econômicos financeiros não estão piorando, estão melhorando. De forma que não há nenhum risco de sucateamento da empresa. A empresa será entregue quando acabar a intervenção, eu tenho absoluta convicção disso, em condições muito melhores, mas muito melhores, de quando nós assumimos. Para isso, a ANEEL fez a intervenção. Bom, indo agora à sua indagação. Em 2006, eu era diretor-geral e assinei a Resolução 229. A Resolução 229 trata não da universalização, trata do que acontece antes de 2003. Portanto, ela trata de incorporação das redes construídas numa época que, quando foram construídas, não havia nenhuma expectativa daqueles que construíram em ter ressarcimento, indenização, seja lá o que for. Não tinham. Essa expectativa foi criada posteriormente pela Lei 10.438, aprovada em abril de 2002, ainda na época do presidente Fernando Henrique Cardoso. Bom, essa Lei 10.438 trata da universalização e abre também alguma coisa sobre a incorporação de redes anteriores a 2003. Bom, e aí sim, o senhor tem toda a razão, deputado. Nessa Resolução 229, trata-se de em que circunstâncias cabe uma indenização, não é ressarcimento, é indenização, por redes particulares que foram utilizadas. Um fazendeiro fez uma rede. Essa rede veio a servir a outros consumidores. Tornou-se uma rede pública. Então, é absolutamente legítimo que esse fazendeiro tenha alguma regra de indenização. E essas regras de indenização estão lá previstas na Resolução 229 que eu assinei. Ela é complexa, mas, de forma geral, cabe aqui o que o nosso Procurador-Geral da ANEEL já explicou, e eu também tentei explicar. É que tem lá umas condições. Primeiro, se tem doação ou não, é uma questão que a própria Procuradoria-Geral da ANEEL já se manifestou dizendo que, quando tem uma doação, a doação é válida. O Judiciário já se manifestou dizendo que é válido. Se não houver doação, o que acontece? Aí tem uma regra. Tem uma regra muito simples, foi essa que eu assinei. Quero aqui reafirmar. É claro que não sou eu, o interventor da ANEEL, que vou dizer que uma resolução da ANEEL em vigor não será aplicada. Claro que será aplicada. Será aplicada, e isso significa que, na data prevista, a data limite é 31 de dezembro de 2016. Portanto, a empresa não está inadimplente com nenhum direito anterior a 2003. Porque só em 31 de dezembro de 2003 se materializa a obrigação de incorporar essas redes. Nessa data, até essa data, aquelas redes que tiverem direito à indenização terão que ser indenizadas de acordo com as regras da Resolução 229. E eu destaco o que é mais relevante. O que é mais relevante é a depreciação. Essas redes sofrem depreciação. Diferente da Resolução 223 de 2003, que trata da antecipação de universalização. Desculpe, o deputado tem razão de que as coisas são complexas, mas elas são assim, elas são complexas. Então, os investimentos antes de 2003, esses sofrem depreciação. Portanto, a indenização é afetada pela depreciação. Pós-2003, não são afetados pela depreciação. Até o contrário, tem um rendimento, porque já havia sido criado em 2003 a obrigação de universalizar. Então, é uma antecipação de investimento que terá que ser remunerada em totum e com correção monetária e com juros até, porque, na realidade, é como se fosse um empréstimo à empresa. Mas antes não havia obrigação da empresa e, portanto, tem depreciação. Bom, por isso que eu dei um número relevante. Eu disse, olha, dessas redes anteriores a 2003, 72%, se não me engano, já tem mais de 20 anos, que pressupõe inteiramente depreciada, então, em termos de quilômetros de rede. Bem, agora, o que eu mandei agora para a ANEEL? Nós temos um problema que a Justiça já se manifestou com relação à prescrição. Quer dizer, prescrição do direito. Prescrição do direito não acaba com o direito, mas acaba com
eu sou engenheiro, mas acaba com o direito de pleitear, quer dizer, com a possibilidade de pleitear. E o que nós pedimos nessa correspondência é uma orientação à ANEEL. Eu digo, ANEEL, quando você tem uma rede que está prescrita, o que nós fazemos? Eu sugeri, ANEEL, e aí talvez seja a boca torta de quem já foi regulador, eu sugeri à ANEEL uma regulação. Não tomei decisão nenhuma, nem me cabe. Não sou mais diretor-geral da ANEEL. Eu sugeri à ANEEL uma regulamentação que ela não decidiu ainda, não examinou, não se pronunciou. E qual foi essa sugestão? É de que redes prescritas possam sim ser colocadas, ser incorporadas à concessionária de energia elétrica como redes que estão a serviço público, porém sem onerar a tarifa do consumidor. O que quer dizer isso? Elas entram com obrigações especiais. Elas possam entrar, a Enersul assume a rede, assume a operação e manutenção da rede. Essa rede já deixou de ser particular, passou a ser uma rede de interesse público, mas como ela já está prescrita, segundo decisão da Justiça, ela entra como obrigação especial. Quer dizer que ela é obrigação da empresa cuidar dela, mas ela não rende para o acionista rendimento nenhum. Essa foi uma sugestão. Esse assunto não está decidido. A ANEEL pode acatar a decisão, a sugestão, ou pode não acatar. Isso é uma decisão que cabe à ANEEL. Nós estamos aguardando a manifestação da ANEEL. Né? Enfim, qualquer empresa regulada deve contribuir com a agência reguladora com sugestões. É só isso. Foi só uma sugestão. Bem, deixa eu aproveitar, então, para terminar. O deputado Marcos Trade fez referência na intervenção anterior a dois temas. Um é se é 480 milhões ou 72 milhões, que é a estimativa da Enersul. O que está no balanço, 480 milhões já disse que, a nosso ver, é uma fantasia. A nosso ver, não existe 480 milhões, não sei de onde veio, me parece um produto de fantasia jornalística, me parece. Não sei de onde vem isso. Agora, o que nós colocamos no nosso balanço como provisão, e aí o administrador tem responsabilidade pelo que está fazendo, é 72 milhões. Uma provisão no balanço é uma estimativa de gasto futuro e que tem que ser conservadora, tem que ser cuidadosa. Nós fizemos uma estimativa com hipóteses pessimistas. Hoje, que eu conheço mais do assunto, já estamos com uma auditoria em andamento, tenho a convicção que será bem menos que 72 milhões. Mas o número exato não tenho ainda, só quando terminar a auditoria. Bem, e por último, a questão de que se esses ressarcimentos ou se essas indenizações afetam ou não a tarifa que a dona Maria, lá consumidora de Mato Grosso do Sul, se vai afetar a vida dela ou não. A resposta é sim, deputado, sim. Isso é uma questão totalmente de cálculo tarifário. Qualquer transformador, poste, linha, cabo elétrico, qualquer bem que é colocado no serviço público, ele é considerado, ele é listado numa coisa que, no jargão técnico, se chama base de remuneração. Quer dizer, ou seja, é o conjunto de ativos que fazem parte daquele serviço. E pelo cálculo tarifário feito pela ANEEL, essa base de ativos, quer dizer, o valor que tem aquilo, tantos postes, tantos transformadores, tantas subestações, tantos cabos, isso é a base em que entra no cálculo tarifário para remunerar o investidor e para depreciar. De forma que não importa qual é a via, de que maneira o ativo entrou de forma onerosa na base de remuneração da distribuidora. Se foi diretamente a distribuidora tirando do seu bolso, pagando, ou se foi indenizando ou ressarcindo alguém que fez o investimento por ela. A única hipótese que tem de não afetar o cálculo tarifário é se isso entra na base de remuneração sem ônus, isto é, sem ressarcimento ou sem depreciação. Nesse caso, no jargão do setor elétrico, ela entra como obrigação especial. O que é uma obrigação especial? A concessionária tem a obrigação de fazer manutenção e operação daqueles bens, daquelas cabos, daqueles postes, etc., mas ela não tem lucro disso. E por que eu sugeri à ANEEL que isso entrasse como obrigações especiais, em alguns casos, como no caso da prescrição? Porque eu estou aqui defendendo o consumidor do Mato Grosso do Sul. É difícil,
entender isso, mas eu estou aqui defendendo que a tarifa do consumidor do Mato Grosso do Sul seja a mais baixa possível. É uma tarefa inglória, porque, digamos, o interesse daqueles que querem ter ressarcimento, se tiverem direito, terão ressarcimento. Mas se não tiverem direito, nós temos que ter extrema cautela, porque eu quero defender a baixa tarifa, o menor que for possível, para o consumidor do Mato Grosso do Sul. Deputada Kira, só para, se possível, só para fazer uma emenda. Não, Vossa Excelência tem direito à réplica. 3 minutos. A explicação de Vossa Excelência, doutor Gerson, ela confunde, no primeiro tempo, prescrição com depreciação. Prescrição é um conceito jurídico, depreciação é um conceito econômico. Quando o senhor pede a ANEEL, que só não decidiu por intervenção nossa, nós pedimos uma audiência com o Edivaldo Santana, ele nem sabia